Oi, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com a Daiane, da Vancouver Film School, que é uma instituição que a nível global é extremamente reconhecida. A Daiane acabou de chegar, ela vai pedir aqui para entrar. Esperando a Daiane. Oi, Daiane, Oi, Marcela, tudo bem? tudo e com você? Tô bem também. Obrigada Eu pelo tava. convite. Imagina, obrigada a você por vir aqui e nos contar um pouquinho mais da escola que se representa, que é uma escola tão importante, né, pro Canadá em si e também para o mundo, porque tem bastante representatividade no mundo todo, o trabalho que os alunos de vocês promovem. E eu vou, assim, ser bem didática, não didática, mas eu vou abusar muito de você, porque eu quero conhecer mais sobre a instituição. A gente já teve um primeiro contato aquele dia que você fez o Sim, treinamento sim, sim. com a equipe, mas eu confesso que a gente precisa de mais informações, por isso que eu te convidei para participar e trazer aqui as novidades e trazer tudo que a escola de vocês oferece. Claro, perfeito. As dúvidas que você tiver, eu tô mais que disponível para ajudar, fica tranquila. E, bom, você quer começar? Quero começar. Então, assim, a Vancouver Film School fica em Vancouver, né? Mantém esse Sim, nome. E ela é forte no cinema, na televisão e em todas essas questões de artes digitais e visuais. Então, assim, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre a escola num primeiro momento, depois a gente vai conversar sobre os trabalhos que os alunos, os ex-alunos e os alunos fazem. Assim, as pessoas têm um pouquinho mais de conhecer, sabe mais o que a escola oferece. claro, perfeito. Bom, a Vancouver Film School é uma escola técnica, a gente já começa por aí, tá? Tá. Então, a Uhum. nossa estrutura e a nossa metodologia é um pouco diferente. Os nossos cursos, eles são cursos voltados para o mercado profissional, especificamente Uhum. para o mercado de mídias criativas, tá? E são Uhum. cursos com uma duração pequena, se comparado a uma Certo. universidade. A gente está falando aí de cursos com 1 ano de duração, né, dependendo do programa, e eu geralmente coloco como cursos de especialização, né, para o aluno poder Uhum. se situar um pouquinho aonde ele encaixaria um tipo de programa da VFS. É claro que ele fica Uhum. restrito somente a isso, mas é talvez a forma mais simplória de eu poder explicar, né? Durante esse 1 ano, dependendo do programa, né, o aluno ele Uhum. vai ter uma estrutura que é muito focada nessa imersão no mercado profissional, né? Então, toda a nossa parte Uhum. didática, a nossa parte prática, tudo isso ele é feito para que esse aluno aprenda dentro do ambiente que emula o ambiente do mercado profissional e aprenda com Uhum. profissionais da área. Tá? Uhum. Hoje a gente conta com 15 programas, né? Então a gente tem desde 15. programas de film production, atuação, roteiro, animação, game design, digital design, enfim, é uma lista imensa. E dentro desses Uhum. 15, eu tenho 2 programas que são especificamente preparatórios, têm uma duração um pouco menor e já são mais focados Uhum. para aqueles alunos que precisam, por exemplo, de um nível certo de inglês para entrar na escola, ou precisam de uma base para fazer atuação, ou então, por exemplo, ainda não tem certeza qual área quer seguir. A gente também tem um Foundation, que é um programa um pouquinho maior. Enfim, a gente Uhum. cobre basicamente todo o mercado Toda a parte de mídias criativas. de mídias criativas. Eu até vou escrever aqui para o pessoal saber. Mas você falou que ele é um curso curto, de curta duração, Sim, de até um sim. ano. Só que, pelo que eu vejo do resultado do trabalho dos alunos de vocês, é um curso, então, que eles ficam na escola 24 horas, porque para aprender tudo aquilo é Então, em um né? ano. A gente toca sempre nesse ponto, porque é uma curiosidade dos alunos, né? Eles falam, mas como Uhum. assim? Você pegou 1 ano e você está falando que eu já vou sair preparado para o mercado de trabalho? Porque são cursos extremamente intensos. Então, o aluno, ele começa pela manhã e ele vai sair da escola lá pelas 3, 4 horas da tarde.
Isso se ele não ficar mais tempo, né? Uhum. É claro que eu já vou aproveitar e tocar nesse assunto, né, que é o elefante branco, né, para todo mundo Que- no momento, que é a questão da pandemia, né, e como isso afetou a gente. Tudo isso que eu estou falando numa rotina normal que nós tínhamos, né? Não só a Uhum. IVFES, mas outras instituições também se adaptaram nesse momento. Então, por hora, hoje, estamos num processo híbrido, né, no modelo híbrido, parte online, parte presencial, seguindo as recomendações do governo canadense e reabrindo aos poucos, ok? Então, tudo que eu falar para vocês é num cenário onde a gente tem aula mais presencial do que online mesmo, tá? Então, quando eu Uhum. falo, por exemplo, de ficar na escola, é justamente quando a gente está numa situação normal, digamos assim, tá? Então, achei Uhum. importante eu citar isso para não criar uma expectativa errada, né? Então, a gente está em fase de reabertura. A gente Uhum. acredita que até ano que vem, como outras instituições, a gente já vai ter um contingente maior de alunos em sala de aula e estamos acompanhando e evoluindo conforme a gente evolui positivamente no controle da pandemia, tá? Então, já Certo. queria tirar isso da frente para ficar mais É, fácil. esse não tem jeito. Todos os Exato. colleges, as instituições no Canadá estão seguindo a mesma linha, né? De retorno. Agora, híbrido, janeiro ainda tem algumas instituições que vão para o online, mas vão para o presencial, mas a maioria ou é híbrido ou online. Então, eu acredito que lá por maio ou mesmo setembro do ano que vem, que as coisas vão voltar ao normal. E com relação a estudantes internacionais, porque como é uma instituição que Sim. é bem forte na área, até os domésticos, os alunos domésticos frequentam, tem brasileiros nessa instituição? O que Olha, eu vou te conta? falar que o número de brasileiros é um número que vem crescendo ano a ano, né? Como nós Uhum, somos uma escola de nicho, né? A gente tem um nicho muito específico, muito. não é extremamente conhecida. É só conhecida geralmente por quem está mais Na área. ligado nessa área. Então, a gente vem crescendo com o número de brasileiros. Hoje, a VFS tem em torno de 60% como alunos internacionais, ok? Então, ela é uma escola internacional, digamos assim, Internacional. Uhum, onde os alunos brasileiros vão ter contato com gente de tudo que é lugar, né? Então, eles vão ter essa troca cultural muito grande e a gente tem um interesse bem assim, como eu comentei, que vem crescendo com o tempo, né, da população brasileira, né? Eu tenho alunos que aplicam para diversos programas, então tem desde quem quer fazer film production até quem quer fazer makeup, acting, classical, programming, enfim. Brasileiro sempre tem em algum dos nossos tem programas, em algum. algum dos intakes acontecendo. Uhum. Quando eu estava fazendo a montagem do post sobre a sua escola, a gente foi ver o que os ex-alunos estão participando das produções Sim. mundiais. E eu vi aqui que tem é, é, Great Game of Thrones, Toy Story, Mulher Maravilha, Spider-Man, Homem-Aranha. Tem várias produções da Marvel, Pantera Negra, League of Legends, Star Wars. Como é Sim. que é isso? Eles fazem aí na escola alguma produção? Ou eles pegam os alunos para estagiar? Ou são alunos formados, graduados, que daí vão trabalhar nessas produções? Como é que funciona? Então, geralmente são alunos já graduados, tá? Uhum. Alunos que ainda estão estudando, como a gente é muito intenso, eles não têm muito tempo para Não tem trabalhar tempo. fora. Exato. Às vezes Uhum. consegue um projeto, alguma coisa muito assim pontual, mas não é o foco propriamente dito. Então, tudo isso que você vê são de ex-alunos nossos, né? Então, eu tenho ex-aluno na Marvel, eu tenho na DC, eu tenho na Pixar, eu tenho na Disney. Você comentou League of Legends, é um jogo online, né? Eu, inclusive, já Uhum. jogava. Eu tenho uma presença muito grande, né, de ex-alunos nossos dentro desse mercado. Então, a gente tem mais ou menos
em torno de uns 200 a 300 créditos no Oscar por ano, né? E eu falo créditos porque são ex-alunos que estão trabalhando em alguma película. Eu tenho ex-alunos famosos, né? Como Kevin Smith, como o Lino de Salvo. Agora, no finalzinho do ano passado, ele foi finalzinho. Perdão, tive uma pequena falha. Uhum, Agora, no comecinho desse ano, foi lançado o Playmobil, com o uhum. Lino de Salvo, que é um ex-aluno nosso também. Eu tenho ex-alunos brasileiros que, apesar de não estarem nessas produções, em algumas Produções. dessas produções, eu tenho ex-alunos que estão fazendo carreira no Brasil, então isso é muito importante também, porque quando a gente fala de mídias criativas, a gente não está restrito a um local apenas, né? É um mercado que você pode trabalhar de onde você estiver. Então, hoje eu tenho Com certeza. alunos, eu falo aluno porque vai ser sempre aluno, né? Mas eu tenho Sim. ex-alunos que estão trabalhando para estúdios de animação na China, moram em Vancouver, saíram do curso, ficaram em Vancouver e estão trabalhando para estúdio na China. Eu tenho, por exemplo, o Pedro Eboli, que mora em Los Angeles e trabalha para o Cartoon Network. Eu tenho a Marcela Mack, que trabalha em Vancouver hoje para um estúdio de lá. Eu tenho o Luiz Sampaio, que abriu um estúdio de games aqui no Brasil, chama Mad Mimic, e ele recebeu do Maurício de Souza, né? Na verdade, não é que ele recebeu, eles foram escolhidos pelo Maurício de Souza para fazer o primeiro game da Turma da Mônica. Então, eu tenho uma galera, assim, incrível, que não necessariamente está nesses blockbusters, mas estão fazendo programas e projetos no respectivo país, onde eles estão morando. Então, tem uma adesão bem grande, né? E a gente costuma ter muito orgulho desses ex-alunos. É muito Uhum. gratificante para a gente ver que eles estão fazendo coisas que eu assisto. Então, por exemplo, esses dias eu assisti um filme na Netflix chamado Love Guaranteed, Uhum. que a maquiadora, né, a chefe de maquiagem, é uma ex-aluna nossa, que é a Sabrina. Então eu assisti, eu falei, olha que trabalho maravilhoso que ela está fazendo. Aquele Over the Moon, que é um novo do Netflix, também tem 11 ex-alunos nossos. Então, 11? 11. No Game of Thrones, a gente teve 98, se eu não me engano, durante todas Caramba! as temporadas. E quando eu falo assim de games, de seriados e tudo mais, tem uma coisa que também é muito importante, é que a Uhum. nossa estrutura em Vancouver, como a gente tem 8 campos, né, eles são misturados entre estúdio, sala de aula, a nossa estrutura também é usada pelo mercado. Então, por exemplo, o Hum. último Mortal Kombat, o jogo, né? Algumas dos takes foram capturados no nosso estúdio de motion capture. Então, Uau. Então, o é, aluno aprende num ambiente que é utilizado mesmo na vida real, na hora exato. de você trabalhar. Exato. Ele tá em constante contato com o mercado, seja com a estrutura, né, ali que a VFS tem, que o mercado também se utiliza, ou então na própria cidade, né? Vancouver é conhecido como North Hollywood e tudo acontece ali, né? A gente sempre acha que foi gravado ali aquela ponte ali em São Francisco mesmo. Não, não é, gente. Aquela Hum. ponte é a nossa. Quando você filma por dentro é a nossa. Então, é muito interessante que eles se envolvem em vários níveis, né? Eu, quando estive em Vancouver, eu estava no ponto de ônibus, assim, né? Toda meio perdida, porque era a minha primeira vez lá. Aí Uhum. eu olho para uma rua, assim, ali no centrinho, metade da rua fechada, o pessoal com algumas gruas, né? Câmera e tudo mais, Uhum. e uma gravação acontecendo, né? Então, assim, todo momento tem alguma coisa rolando, então é Sim. muito interessante para o aluno.
Com certeza, depois de sair da VFS, ele vai ter a oportunidade de participar, de pegar algum projeto, enfim, de trabalhar nessa área, mas enquanto ele está na VFS, ele vivencia muita coisa interessante que ele não vivenciaria em outra situação ou em outro local. Uhum. E conhece pessoas da área, né, Daiane? Sim, sim, Porque exatamente. é um, às vezes, como que você vai ter contato com pessoas que trabalharam em todas essas produções? É muito difícil de você chegar e mandar um, sei lá, um oi no Instagram ou no LinkedIn, não sei. Mas quando você Exato. está nesse ambiente com professores que são da área, com essa facilidade de conversar com esses Sim, ex-alunos, eu acho que é muito promissor quem se gradua na escola, justamente por causa disso, né? Porque te dá acesso a muita gente interessante da sim, área, né? sim. Quando os alunos estão no próprio curso, eles já têm acesso a pessoas que tiveram algum tipo de sucesso na carreira, né? Que são pessoas que É. estão dentro do mercado, que são os nossos instrutores, os coordenadores de curso, a própria gestão do programa, né? Então, eu cito alguns exemplos. O Michael Baser, que é o nosso diretor de writing e de film production, Uhum. ele foi roteirista do 3 é Demais, aquele Full House, aquele seriado bem antigo das Gêmeas Olsen. Sim, sim, aham, sei. Então, ele Que foi elas um eram dos roteiristas. pequenininhas. E titiquinhas, a gente achava que era uma só, Aham. mas eram duas, né? Eram Para duas. dividir um papel. Aham. Então, ele foi um dos roteiristas, né? Eu tenho o Colin Giles, que é um animador muito famoso dentro dessa área. Ele trabalhou para a Disney. E não Uhum. somente trabalhar para a Disney, né? Trabalhar para a Disney já é uma coisa incrível. Ele pôde Uhum. animar o Mickey dentro da Disney. Então, isso é uma certa honra, tem uma pompa aí em você poder Uhum. animar o desenho mais O, famoso, né? o Exato. principal, o personagem principal. Exato. O Chris Mitchell, que é o nosso HOD, né, o Head of Department de Game Design e Programming, ele fez o Crash, que é aquele jogo do Ah, PlayStation. é o jogo. O Aham. jogo do Achei que PlayStation, era ele aquele. Sei que estava. você ia falar o filme. Não, ele estava no Crash. Ele também fez o primeiro jogo dos Simpsons. Então, assim, foram jogos revolucionários, né? E que Uhum. trouxeram algumas visões diferentes de jogabilidade, mecânica, enfim. Então, quando a gente fala do corpo docente da VFS e dessa questão de integração, de contato, eles já começam um contato ali, né? A pessoa que desenhou para a Disney. Você vai falar com. Oh, perdi a Daiane. Caiu a Daiane, acho que ela vai voltar. Go live. Ah, esperando ela aqui. Muito legal o que ela tá falando. Olá, Oi, aconteceu alguma coisa. você tá no Wi-Fi ou você tá no 3G? Eu tô no Wi-Fi. Você quer colocar no 3G? Porque às vezes fica melhor ou não? Eu não sei. Aqui deu como se tivessem caído as duas ao mesmo tempo. Então, eu não sei. Talvez eu coloque para ficar mais fácil. Tá, vamos só esperar a Dai trocar ali do Wi-Fi pro 3G para ela continuar falando do. Tá Mais voltando. fácil. Ah, é. Você tava falando Melhorou? do teu corpo docente super pesado, Isso! cheio de Esse, estrelas. esse corpo docente estreladíssimo. Uhum. Então, quando o aluno ele começa na VFS, ele já tem esse primeiro impacto, né? Ele já chega e ele já fala, meu Sim. Deus do céu, eu tô conversando com a pessoa que desenhou o Que Mickey. fez. Eu tô conversando Uau. com o cara que criou o jogo do Crash. Então, isso já mostra para o aluno o quão profissional e quão grande é a estrutura da escola e quão importante é essa estrutura para o Sim, é mercado super também. famosa. Exato. Uhum. Então, já dá um reality check para aquele aluno. Ele falou, opa, peraí, vamos lá. A-
Até quando eu estava vendo aqui, vou até logar aqui no site, o site de vocês, e eu fui ler sobre a escola, na parte de sobre, Sim. o presidente de vocês estavam falando alguma coisa que vocês ajudaram a reestruturar toda a parte de alguma coisa a ver com Xangai, com a China, que vocês ajudaram a fazer muita coisa que rolou lá era produzido também na escola. É, Você sabe alguma coisa disso? a história da escola em si, da VFS, ela já começa há Uhum, mais de 30 anos atrás. E uhum. ela começou quando James Griffin, o nosso dono, CEO, Presi- né, o nosso Uhum, presidente, ele começou a perceber que existia um pequeno mercado se formando ali com relação às produções de Hollywood, né? Era tudo feito em sim. Vancouver, mas não tinha necessariamente uma mão de obra em Vancouver ali que estivesse 100% capacitada. Então, ele começou com alguns cursos pequenos e ele foi meio que moldando esse próprio mercado dali, né? Por isso que a gente Uhum. é tão conhecido dentro desse meio, a gente tem todos esses instrutores, né, estrelados e tudo mais, porque a gente começou Estrelados. bem pequenininho e foi um nicho que ele entendeu que tinha uma necessidade ali e ele começou a Uhum. desenvolver. Como é um modelo muito específico de curso, de estrutura, de conteúdo, a gente replicou isso em Xangai, a gente tem um polo lá, ele não é aberto para alunos Para internacionais, somente internacionais. o de Vancouver, e ali a gente está tendo um boom, assim, é notável a gente ver que existe esse boom de um novo mercado acontecendo que está fora da América do Norte, né? E ele Uhum. começou a estruturar ali, inclusive o Michael Bazer, que eu citei, que é o nosso, né, roteirista estrelado, ele Uhum. foi uma parte muito essencial na estruturação desse novo braço nosso, né? Porque a gente entende Uhum. que ali tem um mercado crescente, do mesmo jeito que há 30 anos atrás a gente entendeu que Vancouver era um mercado Que Vancouver é. importante, né? E que, de Uhum. fato, hoje é um mercado importantíssimo. Supernatural, que saiu teve a última temporada gravada, né? Durante os Foi 15 em anos, Vancouver? foi tudo em Vancouver. Os 15 anos em Vancouver. Então, assim, Uau. muita coisa começou a acontecer lá e desenvolveu, e há 30 anos atrás a gente já estava cultivando esse terreno, né? A gente já estava ali, e agora a gente está fazendo o mesmo com Xangai, porque a gente também entende que ali é um polo que está em Não desenvolvimento e pode. precisa desse tipo de estrutura, né, de conteúdo, de técnica de aprendizagem, enfim. Então, estamos lá também. Sim, então assim, você diria que as pessoas que estão interessadas vão. Vou até citar aqui daqui a pouco o nome dos cursos. Claro. Não vou citar agora, né? Porque senão fica. Então eu coloquei aqui que tem o Acting Essentials, o Isso, certificado. Então, para quem quer aprender coisas básicas sobre atuação. Tem o inglês com vocabulário isso, focado na área de artes criativas. Tem o Foundation de Visual Art and Design. isso, Esse é um pouquinho maior. Tem o diploma também de um. Todos esses são de um ano. Acting for Film and Television. Então, isso, atuação para cinema e televisão. Film Production, produção que é de o nosso filmes. carro-chefe. Uhum. É o carro-chefe, esse é o principal de vocês, então, né? Foi onde tudo começou, né? Film Onde tudo Production começou. foi onde tudo começou. Então, Aquele que você já falou, né? O Makeup Design for Film and Television, que é da isso. onde saiu a moça que tá fazendo. Ai, caiu de novo a Daiane. Acho que eu vou mudar pro 3G também. Dai, acho que a gente tem que mudar para Vancouver. Não, Nossa internet tá muito ruim. eu acho que ou a gente tem que mudar para Vancouver ou a gente tem que fazer mais um depois, Porque repassando cortou. tudo. Porque eu tô aqui, Sim. aí do nada ele
começa a carregar, A, né? aham. A sua tela começa a carregar e ele fala, houve um problema. Aí eu falo, É. ok, tá bom, tudo bem. Eu acho que hoje não é um dia. Eu acho que ele tá preparado pro feriado, entendeu? A gente adora Ah, é fazer essas verdade. Deve piadinhas, acho que tá ser se isso. preparando pro feriado. Bom, mas vamos continuar. Depois a gente faz de novo. Que daí, se Sim, aparecer pessoas interessadas nesses produtos, nesses cursos que vocês oferecem, né? Porque o que eu queria dizer, assim, como a região, a cidade de Vancouver é uma cidade que já é foco para isso, né? Tem várias produções de sim, Netflix, vários filmes sendo produzidos, filmados na cidade. Também não só Vancouver, mas ao redor. Esses sim. tempos eu assisti uma série também na Netflix que era gravada em Richmond, na Vancouver Island, em Victoria, que é tudo ali ao redor da cidade, né? Sim, E então, assim, a cidade em si, ela já é muito reconhecida por tudo isso. Daí mais a estrutura da escola, com os seus 8 campos, exato. todo esse time maravilhoso que você tem, a mente do presidente visionária de ver há 30 anos atrás o que aconteceu em Vancouver e hoje está vendo o que está acontecendo lá na China. Então, eu acredito assim que se alguém pensar em estudar no exterior para dar aquele boom no currículo, ter acesso a todas essas pessoas, a sua escola, Vancouver Film School, seria a principal opção para qualquer pessoa, porque eu não consigo pensar numa outra escola no Canadá que seja que tenha todo esse potencial que a sua escola tem. A gente tem uma estrutura muito diferente, a gente tem uma didática muito diferente também. Uhum. É, todo o nosso esforço é justamente para fazer com que esse aluno ele aprenda em um ambiente que ele consiga depois replicar, né? Uhum. Então, ele não está só aprendendo conteúdo, a gente não está só indo na sala de aula e falando, film production é isso. Não, a gente É está isso. pegando ele pela mãozinha e vamos lá, ó. A câmera você vai fazer isso. Essa é a montagem do set. É assim que você tem que trabalhar. Essa é O ângulo da câmera, a iluminação, o som. Como que você faz isso? Como você faz aquilo? Qual que é a produção? Corte, edição. Então, tudo isso acontece ali. Porque quando esse aluno sair, independente do programa, porque a didática é a mesma, ele sai já ciente do que ele tem que fazer. Ele não vai ser colocado dentro de um set ou ele vai fazer parte de um projeto de um game sem entender o que está acontecendo o que ali, está né? acontecendo. Uhum. Exato. Não, e como você disse, se o Mortal Kombat foi utilizado a estrutura da escola para poder fazer Sim, parte do jogo, então, assim, os equipamentos que essas pessoas, os alunos estão ou estarão usando, são equipamentos também caríssimos, né? Que às vezes você são. no Brasil, às vezes não seria tão fácil de ter uma escola para ter esses equipamentos, ou as escolas também devem estar localizadas Vancouver, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? Então, as Sim, pessoas que moram em outras cidades que não essas no Brasil e querem entrar nessa área, é interessante avaliar e fazer um investimento, né? Se não tem o idioma, o inglês é extremamente necessário, né? Então, sim. fazer um investimento tanto no aprendizado do inglês, quanto em ingressar em um dos cursos, porque independente se você vai querer ficar no Canadá ou não, o conteúdo, o currículo que você vai ter, e o idioma, você é fluente em inglês, você estudou na Vancouver Film School, você teve acesso a todos esses profissionais, esses professores, você pode trabalhar em qualquer parte do mundo, não necessariamente em Exato, Vancouver, ou no Canadá, você pode ir para a China, pode ir para os Estados Unidos, pode ir para exato. o Japão, para a Europa ou no Brasil. Então, assim, são cursos para quem gosta, para quem é da área, que vai te levar a tua empregabilidade lá nas alturas, porque você está empregável em qualquer parte do mundo. É Sim. assim que eu vejo, pelo menos. E uma coisa que eu sempre gosto de pontuar
é que isso não tem... você pode fazer transição de carreira. E esse Sim. mercado de mídia criativa, ele é extremamente receptivo e ele sempre precisa de ar fresco, né? Ele sempre precisa de novas pessoas. Eu citei a Marcela, né? Que é a sua Uhum, xará. e a Xará? Ela saiu de uma carreira voltada para contabilidade e ela fez Hum, animação clássica em Vancouver. Então, assim, ela fez uma mudança 360 300. e é E extremamente mais ou menos possível. quantos anos ela tinha? Assim, que faixa etária? Ela já estava com uns 25, 26 mais ou menos. Então, Uhum. ela já estava, assim, ela já tinha uma estrutura, né? Ela já tinha Já tinha uma graduado, estava área. trabalhando na área. Exato, exato. E ela entendeu que ela falou, ok, não é isso. E o marido dela também fez Vancouver Film School e ele era bancário. Então, assim, e ele fez writing e game design. Então, Oh, porque ele fez um programa seguido do outro, né? uhum, Então, outra mudança total de carreira. de Então, assim, carreira. é um mercado muito receptivo, né? E é um mercado que eu falo especificamente dos brasileiros, né? Nós costumamos ser pessoas muito esforçadas, né? Então, quando o Sim. brasileiro coloca na cabeça que ele quer fazer, que ele quer exceder ali, que ele quer ser de fato extremamente reconhecido, Melhor. ele vai longe. Todos os meus instrutores falam sobre o público brasileiro. Todos eles falam. Para qualquer aluno, eles falam: olha, você chegou aqui, faça amizade com um aluno brasileiro. Que ele O vai se aluno, esforçar pra caramba nos trabalhos escolares e vai ficar exato. tudo lindo. O aluno brasileiro, ele pergunta, o aluno brasileiro, ele fica, né, na escola até mais tarde, ele traz novas ideias, ele estuda, ele divide. Fora que a gente é super legal também, né? Então, Com para quem vem certeza. para quem está em outro lugar, E a gente leva pão de queijo e brigadeiro pra sala de exato. aula para agradar Doce os, de os colegas. leite, é a nossa cara fazer isso, entendeu? Então, além de tudo isso, nós somos extremamente simpáticos. Então, eles Sim. adoram os alunos brasileiros, eles fazem questão que os outros alunos tenham esse contato com os brasileiros, inclusive. E o mercado de games no Brasil é surreal, né? Eu não tenho certinho, se alguém estiver assistindo souber, em qual posição o Brasil está na compra de jogos, de videogames, mas eu acredito que seja entre os 5 primeiros no mundo. Então, assim, Hoje, o Brasil ele consome tudo relacionado à mídia criativa numa velocidade muito grande, né? gigante. Uhum. É, tudo. Então, assim, Twitter, por exemplo, né? A gente sabe que ali tem uma questão de digital design, tem o VR Arts, também são programas nossos, por exemplo, que a gente fala de interface de usuário. É, e a gente tem um potencial muito grande, porque a gente consome tudo muito rápido, né? O Sim. brasileiro, ele tem essa coisa, né? Ele falou que a gente quer conhecer mais, a gente quer aprender mais, mostra mais coisas, enfim. E é um mercado que hoje o Brasil, né? Óbvio, além de algumas outras questões também, né, econômicas que não vêm ao caso, ele está despontando como um grande consumidor e também como um possível polo, tá? Sim. Então, a gente tem, por exemplo, dentro da VFS, infelizmente nesse ano a gente não conseguiu, mas no ano passado a gente trouxe os nossos instrutores para darem aula aqui em algumas instituições de ensino. Então, Ai, assim, que já é uma massa. coisa que está começando a evoluir. Por exemplo, Qual instituição, por exemplo? a gente esteve na UFSC, em Santa Catarina. Sim, Nós Universidade Federal. fizemos eventos na Casper, a gente fez evento na FAAP também. Na A gente já FAP, em São fez Paulo. evento na Unifax também, em Salvador. E especificamente esse ano a gente trouxe tudo online, né? Então a gente já fez alguns eventos nessas instituições e adicionou outras. Então a gente está falando de Belas Artes, a Embi Morumbi, a SPM, enfim. A gente está
trazendo esse conteúdo online, né? Então, a gente traz uma aula nossa dentro da instituição. Porque Uhum. é um polo que está crescendo, né? É um mercado Sim. que está evoluindo. Voltando no que a gente estava falando da minha chará, da Marcela, que saiu da parte de contabilidade, o esposo saiu do Sim, bancário para entrar nessa área, também é porque, assim, quando você faz. Normalmente o que eu percebo com os nossos clientes, a gente tem muitos clientes que passam por isso, fazem a transição de carreira e escolhem no Canadá a oportunidade de sim. começar um novo curso, uma nova área e ingressar no mercado de trabalho, seja local ou mundial. O que eu vejo é que eles fazem uma análise de duas coisas. Uma, do que eles gostam de fazer, né? Porque às vezes você saiu daquela do ensino médio, ingressou numa faculdade, nem era aquilo que você queria muito, mas porque a ordem natural das coisas, sai do ensino médio, entra na faculdade, vê o que dá para passar e entrar, ou o que os pais dizem que é legal. Então, as pessoas nessa idade, quando estão fazendo transição, já sabem do que gostam de mexer, do que tem um hobby, que sente, que fica ali horas fazendo aquelas coisas e não vê o tempo passar. E também porque elas avaliam o resultado do investimento nesse estudo, que seria o salário que vai receber se trabalhar numa empresa ou Sim. se abrir a própria empresa, o que vai receber. E esse mercado é um mercado que mexe com muito dinheiro, né? Sim. Mexe, imagine, produções de cinema, de televisão, de vídeos. Hoje, qualquer coisa que a gente vai fazer precisa de uma pessoa para fazer edição de vídeo, de áudio, e cobra-se caro pelo minuto, né? Porque Sim. não tem tantos profissionais assim e também tem que ter muita habilidade para fazer. Então, assim, é uma área que é muito, que paga-se muito bem, né? Tanto se você for empreender ou se você for trabalhar para alguém. Então, às vezes os clientes, quando estão nessa transição de carreira, eles não gostam do que fazem, mas ainda estão um pouco perdidos. Daí eles chegam pra gente e falam assim: o que, que você acha que eu devo fazer? Daí eu falo assim: bom, eu tinha que ser diferente, né? Você tinha que achar, ver o que, que você Sim. gostaria de fazer. Mas se você perguntar para mim, para você tanto faz, vai para TI ou vai para artes criativas, porque você vai ganhar muito dinheiro. Eu Sim. falaria isso, mas se você não tem a pegada, né? Tipo, não tenho habilidade, não tenho vontade de fazer com isso. O que eu queria perguntar para você é que muita gente que é da área de business, de administração, pode trabalhar na área, mas daí numa questão diferente, que é uma questão de gestão, né, relacionada a isso. Vocês têm algum curso voltado para quem não quer fazer edição de vídeo, fazer produção de áudio e mexer com essas coisas, mas que quer trabalhar na área, mas na área de gestão? Infelizmente, não. A gente não Hum, tem esse tipo de programa na de- VFS para se fazer um ano, por exemplo. Entretanto, a uhum, gente tem um chamado Pathway, né? Então, uhum, se o aluno quer seguir com Film Production, ele quer ter um diploma de um college público, ele tem essa opção conosco através de uhum, algumas parcerias que nós temos lá. Por exemplo, hum, BCIT, Capilano. Então, ele pode fazer um film production com a gente de um ano, onde ele vai ter aquela experiência dentro que de um elas ambiente profissional, que é o nosso ambiente da própria escola, e depois ele pode seguir para um. migrar para uma escola Exato, parceira. E exato, daí fazer essa combinação da técnica mais a exato. gestão. Ah, Exato. legal. Aí buscar, por exemplo, o PGWP, enfim, Aham. ele tem essa possibilidade também, tá? Ah, legal. Depois vou pegar com você certinho quais são os pathways, porque isso é muito interessante também, né? Porque às vezes, mesmo na área de gestão, quando você tem essa visão, mas você não tem a visão técnica, às vezes falta. Não necessariamente precisa ter a parte técnica, né? Mas se você tem os dois, você vai ser ainda mais um profissional Sim, mais desejado, mais completo, né? Você entende sim, os dois lados, né? um profissional mais valorizado, digamos assim, né? Uhum, E toda essa parte, é até bom que você comentou dessa questão de gestão, de ter um perfil mais completo, porque ele tem essa possibilidade de pathway. Eu queria colocar uma coisa que acontece muito nos nossos cursos especificamente, que é a uhum, integração entre programas.
Então, por exemplo, Certo. quem faz film production, que é o nosso carro-chefe, né, um dos mais procurados, ele tem uma fila de espera de pelo menos 1 ano e meio para poder estudar com a gente. Caramba! Quando que inicia? Quais são os A gente inícios? tem 6 intakes no ano, então eu estou falando de janeiro, março, junho, julho, agosto e outubro, ok? Então, eu Caramba! tenho esses 6 intakes durante o ano e eu já estou E lotada mesmo até assim tem um ano fevereiro e de dois mil e meio! vinte e dois. Exato. Eu já estou Gente, lotada até quando eu fevereiro de falo para as pessoas que 2022. tem que quem quer fazer curso no Canadá tem que começar a se programar um ano antes, no caso para Exato. VFS você vai ter que se programar quase 2 anos dois antes. anos antes. Dependendo do programa, programas como Film Production, Classical Animation, 3D, Animation Concept Art, eles são programas bem procurados pelo público brasileiro. E são programas Uhum. com fila de lista de Dis- espera, digamos assim, e disponibilidade para daqui 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do programa. Então, Nossa. isso é muito importante, ainda bem que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, Sim, e fala se. sobre os requisitos para ser aceito também. Exato. Se um aluno quer fazer a Vancouver Film School, eu já estava falando de uma coisa, já fui para outro caminho, daqui a pouco eu volto porque eu ia falar depois. É que é muita coisa, a É gente se muita perde. coisa, é muita coisa, muita coisa, a escola é incrível. Uhum. Se o aluno, ele tem, o candidato, né, ele tem interesse em fazer a Vancouver Film School, tem alguns pré-requisitos básicos que ele precisa cumprir, tá? Primeiro, Uhum. ser maior de 16 anos de idade, ok? Uhum. Segundo, ter completado o ensino médio, Ok. tá? E terceiro, inglês avançado com certificado de proficiência. Então, a gente está falando de TOEFL, IELTS, Cambridge ou um Duolingo, por exemplo. Se o aluno fez um Certo. semestre de high school no exterior, né, em um país com a língua nativa sendo o inglês, ou fez um curso de férias, enfim, fez 1 ano de co-op, algo nesse sentido, ele também consegue utilizar esse Essa certificado como uma experiência. forma, Uhum. exato, de comprovar o idioma, tá? Mas basicamente esses são os 3 primeiros pontos principais de um perfil para um candidato nosso, ok? Aí Uhum. depois esse perfil ele evolui um pouco dependendo do programa. Nem todos os programas da VFS pedem experiência com software, familiaridade com algum programa, etc. Mas eu tenho programas que pedem. Então, por exemplo, Film Production, ele não precisa saber manejar a câmera nem nada. A gente vai pedir que ele apresente um projeto para gente, bem simples, uma página com uma sinopse de uma ideia original que ele teve, né, de um filme que ele quer gravar, com uma paginazinha descrevendo como que é esse mundo, esse personagem, enfim. Ele apresenta isso Uhum. pra gente e a gente avalia o que ele está mostrando, ok? Isso para o film Ok. production, por exemplo. Se é um aluno que quer fazer sound design, né? Sound design precisa de uma carta de intenção. Então, ele vai escrever para a gente por que ele quer fazer sound design e qual que é o interesse dele na escola, enfim. Vai falar um pouquinho disso para a gente. Agora, se é um aluno que quer fazer programming, ele automaticamente precisa ter noção Precisa. de linguagem de HTML, C Sharp, C++. Isso ele precisa ter, porque a gente não vai ensiná-lo desde o começo, ok? Então a gente já Mas tem espera que algum ele teste? tenha. Tem o portfólio, Ah, que eu sempre entendi. chamo de projeto, né? Porque o portfólio Uhum. a gente ainda tem um pouquinho de. A gente que eu digo brasileiro, né? Ele sempre acha que o portfólio está necessariamente atrelado a algo profissional. Mas não, o portfólio pode ser o conjunto de coisas que você criou, né? Então eu Uhum. gosto mais de usar a palavra projeto. Então, um Tá. estudante, um candidato de programming, ele vai ter que apresentar para a gente algumas linhas de HTML de programação. Então, é ali que a gente vai ver Hum. se ele já tem ou não familiaridade com isso. Do mesmo jeito que um aluno de 3D vai ter que apresentar para a gente peças criadas em 3D. Então, é ali que a gente mede se esse aluno conhece ou não sobre a área, tá? Então, ele não precisa Uhum. mandar um certificado, eu fiz um curso no Maya, de Maya, né? Eu fiz um curso de Premiere, um Adobe, não. Ele vai mostrar para a gente com o que ele já criou,
né, com as ideias que ele já teve e o que ele já colocou no papel. Mas isso depende muito do programa que a gente está falando, tá? Então, Uhum. a gente sempre vai passar os pré-requisitos, né, extras conforme o programa de interesse do candidato. Uhum, legal. Nossa, mas eu não sabia que é esse de 1 ano e meio. Vou ter que avisar as consultoras, porque senão a gente Um já ano e vai toda meio. empolgada Um fazer a ano e meio. matrícula dos alunos. E os demais, você falou que quais são os outros dois que são bem concorridos, além do Classical filme Animation e Animation Concept Art. Classical esses Animation é a animação 2D clássica da Disney, né? 2D? Aquelas Uhum. antigas, assim, né? Que você vê aquela animação 2D maravilhosa. E Animation Concept Art fala do conceito de animação. Então, a gente está falando de storyboard, de criação, né? Da história previamente, né? Antes de ser gravado, enfim. Porque talvez Uhum. nem todo mundo saiba, mas antes da gente ter o filme bonito gravado com o ator, né? Com a atriz, esse filme ele é criado todo em quadrinho primeiro, todas as Hum, cenas. Então, cria-se essas cenas para você vender, né, a ideia, para você, inclusive, dividir, por é, exemplo, com quem vai fazer a cenografia. Então, por exemplo, ó, a visão do diretor é essa, a visão do produtor é essa. Então, eles querem os próprios posicionados dessa forma. Aqui tem que ter uma luz artificial para imitar o sol e pipipi, popopó. Basicamente isso. Então, quem sim. faz, por exemplo, concept art acaba trabalhando com isso, né? Com essa questão de storyboard, por exemplo. Uau, que legal. Sim. E então esses três cursos se a galera quiser estudar, começa a programar uns 2 anos antes, você Começa a se diria. programar uns 2 anos antes. Porque a E de- gente. O que é importante, nós somos uma escola internacional, né? Então, Uhum, 60% do nosso quórum vem do exterior. Então, a gente sempre tem que estar atento que, do mesmo jeito que tem brasileiro aplicando, eu tenho tem pessoal na gente Europa, eu tenho pessoal na Oceania, México, eu tenho... europeu. Exatamente. Então, tá todo mundo aplicando e por isso que a gente sempre fala, você quer começar? Você quer começar quando? Ah, eu quero começar daqui 2 meses no film production. No film production. Aí a gente fala, Não vai não vai rolar. acontecer. A gente vai te programar, vai te preparar mais para frente, enfim, faz um E workshop, pode alguma acontecer coisa. do outro jeito, porque você falou que tem pathways, né, parceiros, que você faz o film production, depois você vai e faz a gestão da área, né, gestão de business mesmo. Tem como fazer, então, para a pessoa não ter que ficar esperando 2 anos, ir nesse da escola parceira, que provavelmente tem não, talvez menos concorrência, e depois ir para o seu? Isso depende exclusivamente do college, tá? Uhum, E basicamente do curso que esse aluno quer fazer. Porque o intuito dele fazer primeiro a VFS é porque a VFS ela tem critérios específicos para a entrada desse aluno. Então, por exemplo, se uhum. ele começa pelo college, eu não tenho certeza se ele vai atingir o nível suficiente para ir depois para a VFS, por exemplo, tá? Uhum. Então, isso é sempre analisado programa por programa, college por college. Tá, é isso que as consultoras também da Challenge fazem, né? Elas pegam o Exato. perfil, vê o interesse e montam uma estrutura, um plano de estudo que vai fazer sentido, né? Tanto para o Sim. cliente quanto para as instituições. Tá, a gente tem 12 minutinhos. Você comentou na última vez que a gente conversou que tinha, não fica todo ano aberto, mas que às vezes aparecem algumas scholarships, algumas bolsas de estudo para Isso, América Latina. E isso assim, mesmo. como funciona? E tipo, se alguém está interessado, fica olhando o site de vocês para ver se aparece alguma scholarship. Como é que funciona essa parte de bolsa de estudos? Esse ano a gente está tendo um edital, né? Ele está acontecendo nesse ano, específico para os nossos programas de design. Uhum. Então, eu tenho digital design, eu tenho programming, eu tenho game design, VR, AR, 3D, sound design, digital design. Então, ele está acontecendo especificamente para esses programas, né? E ele tem um prazo curtíssimo que acaba no dia 31 de outubro.
Então, Ou seja, daqui 2 dias. daqui 2 dias, já está Uhum. acabando já. A gente está para encerrar o processo dele, né? A gente costuma liberar esses editais pelo menos uma vez no ano, ou Uhum. editais focados no Brasil, isso é muito importante. Esse edital é exclusivo do Brasil, então não vai ter Uau. competição com outros alunos de Países. outras nacionalidades, né? E a gente também faz, às vezes, alguns editais só para a América Latina também, tá? Então, Uhum. isso acontece anualmente. Eu sei os programas, eu sei, na verdade, que os programas eles sempre mudam. Então, se hoje a gente está fazendo toda essa parte de design, de digital, ano que vem provavelmente a gente vai focar em uma outra área e não necessariamente nessa. Então, a gente sempre Uhum. faz esse turnover, digamos Esse assim, mix. Uhum. dos programas, tá? Então, o edital ele está acontecendo. A gente vai premiar um aluno com uma bolsa integral e outros Integral. integral e outros 2 alunos com bolsas parciais. E quem tiver interesse pode aplicar no próprio site da VFS e no nosso próprio perfil do Instagram a gente também tem isso, né? O perfil oficial da Vancouver Film School tem essas informações. E a gente teve um outro evento que infelizmente já acabou, que foi no finalzinho da semana passada, onde a gente fez uma audição somente com alunos de acting da América Latina. Então, a gente teve alguns alunos brasileiros que puderam fazer um processo de audição com a Jennifer Clement, que é a nossa diretora, né? Diretora de atuação. E, além de diretora, ela também faz um processo de coaching para atores, né? Então, ela dá essas Uhum. sessões de coaching, etc. Quando eu falo coaching para atores, nada mais é do que aquele. Gente, qual é o nome da palavra? Quando o ator tá fazendo. Eu esqueci. Mas é como se ele ficasse ali inserido com um professor fazendo laboratório, é essa palavra. Então, Ah, ela laboratório. ajuda a fazer nessa questão de laboratório com atores ali em Vancouver, etc. E os alunos brasileiros tiveram a oportunidade de fazer uma audição com ela, que foi incrível, né? Porque você está fazendo uma Incrível. audição ali na frente da diretora e ela tem um Eles know-how estavam no incrível. Brasil, online, e Zoom, a exato, tudo Zoom. via E Zoom. ela no Canadá. A gente está trazendo essas atividades agora esse ano, né, de uma forma online. E o mais legal é que alguns brasileiros, alguns não, né, praticamente todos os brasileiros perceberam que um dos reading partners, né, quando você faz uma audição, você tem um processo de diálogo, uma conversa, geralmente tem um parceiro de leitura. E o nosso reading partner era o Jack Duarte, que fez Rebelde. Então, os alunos chegaram na audição, eles olharam e falaram: Meu Deus, você fez Rebelde? Então, foi uma coisa super legal também. Eles ficaram maravilhados, enfim. E é ex-aluno nosso, Jack Duarte é um ex-aluno nosso também. E daí, se eles são selecionados nessa audição, eles ganhariam eles vão ganhar uma bolsa também. Sim, sim. Na verdade, eles já ganharam. De 100%. Não de 100%, Não. mas já ganharam bolsas parciais já. Esses alunos com. Porque eu sei que, falando agora do trabalho da agência, alunos que têm bolsa parcial, a gente pode ajudá-los para fazer a matrícula? Pode ajudar sim em todo o processo de serviços adicionais, por exemplo, né? Uhum, Dependendo do tipo de bolsa, então a gente vai ter um outro tipo de comunicação com vocês, mas uhum. em toda a parte de acomodação, toda a parte de passagem, de indicação para o visto, serviços, enfim, câmbio, que são adicionais ao programa, e isso é muito importante, né? Não é só o programa, a gente tem todas essas Sim. outras pecinhas que compõem a estrutura para Seguro-saúde. exato, para Uhum. viabilizar isso, a agência pode ajudar, não tem nenhum problema. É, sim, porque o intercâmbio, na verdade, é formado por um tripé, né? O curso é Exato, uma parte, né? Mas se você não exato. toma conta das demais, que é a questão de visto e a questão da vivência, o tripé fica meio Sim, bambo e pode cair, né? Então, tem, exatamente. tem que considerar as questões relacionadas ao estudo no exterior, que não é só escolher o Sim, curso. exato, Legal. A exato. gente
tem 6 minutinhos, não sei se alguém que está assistindo agora tem alguma pergunta. E o que acontece, Daiane, é que muitas pessoas, os nossos clientes e as pessoas que acompanham a Challenge, a gente faz as lives e deixa gravada no IGTV, e eles Sim. assistem e depois eles vêm com as perguntas. Então eu sempre falo, se você não quiser colocar a pergunta agora, e depois quiser enviar para a gente via DM, ou mesmo comentar no vídeo, que daí chega a notificação e a gente responde. Se a gente não conseguir responder, a gente conta com o apoio da Daiane sempre, e ela super prestativa, sempre responde. Então, coloquem aí as perguntas, mandem pra gente, porque é um curso muito legal. É um investimento, não vou dizer que é um curso que você vai investir pouco dinheiro, você vai investir bastante. Se vocês entrarem no site, no Instagram da Challenge, eu fiz o post lá. Claro que os valores são de hoje, pode ser que se você ver esse vídeo daqui a um ano, o valor tenha alterado, que normalmente os valores alteram, mas o retorno desse investimento é significativo, né, Daiane? Eu trabalho na VFS, mas eu tenho um sonho que é estudar na VFS também. Na VFS. Porque é um mercado muito interessante, né? E se você é uma pessoa criativa, se você é uma pessoa que quer explorar isso, é uma oportunidade muito legal de você poder fazer, né, esses programas, de poder estar nesse lugar que faz parte da história ali, né, da cinematográfica, da própria região, né, que foi o que a gente começou há 30 anos atrás. E, além disso, é uma área que, de novo, se você é criativo, isso vai te dar um retorno pessoal, uma satisfação pessoal muito grande, mas também é uma área que, geralmente, os alunos, quando eles começam a trabalhar, né, ex-alunos, eles começam a trabalhar, eles conseguem ter um retorno de uma forma relativamente rápida, levando em consideração o tamanho do investimento. Então, para um curso mais caro, digamos assim, eles têm um retorno aí em até 2 anos. Então, é algo que é extremamente possível, né, de ser feito com um planejamento adequado. Lembrando que, né, 2 anos para fazer film production, pelo menos. E ele traz uma satisfação pessoal também, né? Você seguir a sua carreira criativa, quem não gostaria, né? Sim, muito legal mesmo. Então, Daiane, muito obrigada pela sua presença. Desculpe os probleminhas de internet. Não, eu que peço desculpas, Mas foi aquilo, talvez seja um sinal pra gente ir para Vancouver, entendeu? Eu já tô comprando minhas passagens. Logo eu estarei lá. O Wi-Fi pega na rua, gente. Vocês não têm noção. Você andar na rua em Vancouver com o Wi-Fi da prefeitura. Então, é isso. Não, lá a internet é bem diferente. Bem diferente. Então tá bom. Bom fim de mês. Eu sei que você deve estar, então, com essa scholarship em 2 dias, finalizando, deve estar atolada de trabalho. Obrigada de novo, né? Porque tirou essa hora para conversar conosco. E vamos conversando. Esperamos que a gente consiga, ano que vem ou daqui a 2 anos, enviar estudantes brasileiros para a sua escola e que eles possam ser super bem-sucedidos, assim como os que já estiveram por aí. Com certeza. Eu agradeço o espaço. Eu estou disponível para outra sessão sem problemas técnicos, né? Sim. E conte comigo se você precisar de alguma coisa, se existir alguma dúvida que é um pouquinho mais específica. Técnica, né? Eu estou disponível. A gente tem também aqui no Brasil o Júnior, que faz parte da equipe. Então, na minha ausência, sempre tem alguém que pode ajudar. E vamos nos falando. Vamos sim. Beijo para você. Obrigada. Beijo, obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.